Pronto, pessoal, já descansaram um pouquinho? Vamos continuar aqui na resolução dos exercícios sobre lei dos senos e lei dos cossenos, ok? Então, nós temos aqui uma situação. Dois pescadores A e B estavam à margem de um rio quando avistaram um barco aproximando-se conforme mostra a figura. Nesse momento, qual era a distância aproximada entre os pescadores A e B? Dado o seno de 45 graus igual a 0,707 e seno de 67 graus igual a 0,921. Então, a situação ela é representada por um triângulo. E nesse triângulo, você conhece dois ângulos e um lado. E você quer descobrir o outro lado, que está representado aqui na imagem. Nós queremos descobrir a distância entre os dois pescadores, o A e o B. Ou seja, queremos descobrir esse lado aqui que eu estou apontando. Vamos pensar o seguinte, nesse exercício eu conheço dois lados, eu conheço dois ângulos e um lado e quero descobrir outro lado. Então, eu estou trabalhando com dois ângulos e dois lados. Qual das leis que aqui será apropriada? A lei dos senos ou a lei dos cossenos? Lembrem que para utilizar a lei dos cossenos, você precisa trabalhar com três lados, ok? Então, se você não conhece algum dos lados, tem que ser apenas um lado desconhecido. E aqui nós temos dois lados desconhecidos, então não pode ser a lei do cosseno, vai ser a lei do seno, porque utilizaremos dois lados e dois ângulos. Gravem isso. Lei dos senos, utilizamos dois lados e dois ângulos, ok? E somente uma informação dessas quatro é que pode ser a desconhecida. Aqui utilizaremos então a lei dos senos, beleza? Vamos relembrar o que é a lei dos senos. É o seno de um ângulo sobre o seu lado oposto, sendo igual ao seno de outro ângulo sobre o seu lado oposto. Como que vai ficar escrita da lei dos senos aqui então? Eu comecei com um seno de 45 graus. Temos que o seno de 45 graus tem que ficar sobre o seu lado oposto, que aqui é 5,4 metros, ok? E isso é igual ao seno de 67 graus sobre o lado que eu quero descobrir, que no caso eu chamei de x, beleza? Então, aqui eu não poderia usar esse outro ângulo, tá, pessoal? Porque senão eu ia descobrir esse lado, e não é o que eu quero. O que eu quero é justamente a distância entre esses dois pescadores na margem, beleza? Agora, é o ponto em que nós substituímos o valor do seno de 45 e o valor do seno de 67. E esses valores foram dados no exercício. Lembra que eu já comentei com vocês que o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos que não são notáveis sempre vai ser dado no exercício que você está resolvendo, se for necessário utilizar eles, tá? Então, o seno de 45 nós vamos substituir por 0,707. Embaixo permanece o mesmo valor. E o seno de 67 graus nós substituímos pelo valor dado, ok? Nesse ponto, nós chegamos numa equação em que nós queremos descobrir o valor de x. Aqui entra a resolução, o conceito, as ideias de resolução de uma equação, ok? Como que nós resolvemos uma equação? Sempre tentando isolar a incógnita, isolar o x. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Como nós temos duas frações aqui, esse x que está dividindo, nós vamos passar ele para o outro lado multiplicando, e esse 5,4 também vai ser posto no outro lado multiplicando. E assim, observem o que a prof fez. A prof, nós já sabemos que esse 5,4 vai ter que ser multiplicado por 0,921. Então, aqui vamos desenvolver essa multiplicação de forma bem completa, tá, pessoal? Para a gente entender bem certinho a resolução de uma multiplicação de decimais, ok? E qualquer dúvida, gente, mínima que seja, de qualquer outro conteúdo que não seja o que nós estamos trabalhando em questão no momento, vocês podem entrar em contato com a prof para tirar todas as dúvidas, tá, pessoal? Vocês não podem ir carregando essas dúvidas.
Ficou com dúvida numa adição? Pode mandar mensagem para a prof. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Esse é o meu papel, fazer com que vocês compreendam a matemática. Então, qualquer dúvida que seja, mesmo que às vezes pode ser que não seja no conteúdo, seja alguma coisa mais básica. Não fiquem com vergonha, com medo, a prof está aqui para ajudar, combinado? Então, vamos desenvolver essa multiplicação bem passo a passo. Quando nós vamos resolver uma multiplicação de decimais, você pode simplesmente multiplicar esquecendo a vírgula de imediato. Nós vamos pensar na vírgula só lá no final, na resposta final, beleza? Então, aqui nós vamos multiplicar esse 4 por todo mundo que está lá em cima. Como que vai ficar? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, olha aí a tabuada. Todo mundo com a tabuada na ponta da língua? Se não, precisa estudar, hein? 4 vezes 9, 36. Por isso que aqui ficou 6 e esse 3 ele subiu, foi lá para cima. 4 vezes 0, 0. Com aquele 3 que subiu, 3. Fizemos a primeira parte da multiplicação. Agora, nós precisamos multiplicar pelo 5. Só que, para multiplicar o 5, nós precisamos dar um espaço ali embaixo. Por isso, a prof colocou um maisinho embaixo do 4. Porque nós vamos colocar os números a partir aqui embaixo do 8, beleza? Então, vamos multiplicar o 5 agora. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Por isso, ficou um 0 e subiu 1. 5 vezes 9, 45. Mais aquele 1 que subiu, 46. E assim, aqui ficou o 6 e subiu o 4. 5 vezes 0, 0. Mais aquele 4, 4. E agora, prof, o que eu faço? Agora, eu somo esses valores. E assim, nós resultamos em 4, 8 mais 5, 13, vai 1, 6 mais aquele 1 que subiu, 7, 3 mais 6, 9, e o 4 sozinho repete o 4. Aqui já está aparecendo a vírgula, mas vamos entender em que lugar nós colocamos a vírgula quando multiplicamos decimais. Nós precisamos contar o número de casas decimais desses dois números que nós multiplicamos. Então, o primeiro número, ele tem 3 casas decimais. O segundo número tem uma casa decimal. 3 casas decimais mais uma casa decimal resulta em 4 casas decimais, que é justamente a quantidade de casas decimais da resposta. Nós precisamos colocar a vírgula em um lugar que fique 4 casas decimais. Por isso que a vírgula ficou bem aqui, porque observem que nós temos 4 números depois dela, ok? Então, nós obtemos que 0,707x vai ser igual a 4,974, porque esse número aqui é resultado dessa multiplicação que nós acabamos de fazer, beleza? E agora, pessoal, qual que é o próximo passo? Esse decimal que está multiplicando x, ele precisa ir para o outro lado, que é dividindo. Então, agora nós faremos uma divisão de 4,9734 por 0,707, ok? Como que nós dividimos números decimais? Precisamos, primeiro de tudo, igualar o número de casas decimais. Aqui, esse número, ele tem 4 casas e o outro tem 3. Então, para igualar as casas decimais, nós precisamos acrescentar um zero aqui no divisor. Acrescentamos o zero, agora nós podemos fazer a divisão sem essas vírgulas. Eu posso simplesmente ignorar as vírgulas e trabalhar com o número 49.734 dividido pelo número 7.070. Tá, prof, e agora o que eu faço? Eu tenho que pensar quantas vezes esse meu número aqui cabe nesse outro. E como que eu faço? Peguem um papel e um lápis e vão testando. 7.070 vezes 2 dá quanto? Será que ficou longe? Vezes 3 dá quanto? E assim nós vamos testando. Aqui, para a gente fazer um pouquinho mais rápido, né? A prof já vai colocar direto a resposta. Então, depois de testar, vamos dizer assim, chegamos então que o valor correto é 7, ok? Então, esse número aqui cabe 7 vezes nesse outro. Tá, prof, e agora o que eu faço?
Agora, esse 7 que está aqui tem que multiplicar esse número para nós subtrairmos aqui. Fazendo a multiplicação, nós temos 7 vezes 0, 7 vezes 7 é 49, vai 4. 7 vezes 0, 0, mais aquele 4, 4. 7 vezes 7, 49. Aí, aqui, ao fazer essa subtração, nós chegamos em 244. Nesse momento, nós poderíamos continuar a divisão, colocando uma vírgula e acrescentando um zero, ok? E assim a gente ia fazendo a divisão. Só que como o exercício está pedindo uma distância aproximada, nós já podemos parar por aqui e responder então que a distância aproximada entre esses dois pescadores é de 7 metros, ok? Tudo bem claro? Tudo bem entendido? Vamos para Então, pessoal, esse próximo exercício, vocês têm ali uma figura e nessa figura mostra um esquema do quarteirão onde fica a casa de Adilson. Você tem ali algumas distâncias. A distância entre a sorveteria e a padaria é de 7,35 metros. Aonde está essa distância? Exatamente aqui, da sorveteria até a padaria. E nós queremos descobrir qual é a distância entre a casa do Adilson e a padaria. E nós temos também os ângulos marcados aqui no triângulo dessa situação, ok? Então, eu pergunto a vocês, o triângulo, ele é retângulo? Não, então nós vamos ter que utilizar aqui lei do seno ou lei do cosseno. Mas qual das duas? Qual vai ser a apropriada? Aqui nós conhecemos um lado, queremos descobrir o outro lado e conhecemos os ângulos, ok? Então, qual das leis que eu uso? Lembram que a lei do seno nós precisamos trabalhar com dois lados e dois ângulos? Eu conheço dois ângulos. E tenho dois lados para trabalhar? Tenho, um é conhecido e o outro não. Então, tudo indica que aqui vai ser a lei do seno. Só por um desencargo de consciência, vamos tentar pensar na lei do cosseno. Na lei do cosseno, nós precisamos trabalhar com 3 lados e um ângulo só. Eu conheço um ângulo? Conheço 3, mais de um, mais um eu conheço. E eu tenho 3 lados para trabalhar? Pior que não, porque aqui eu só tenho um lado conhecido e um desconhecido, e o outro também desconhecido. Então, não dá para trabalhar com a lei do cosseno. É justamente a lei do seno que nós vamos utilizar aqui. E a lei do seno diz o quê? Que o seno de um ângulo sobre o seu lado oposto é igual ao seno de outro ângulo sobre o seu lado oposto. Vamos colocar isso aí na escrita. Nós trabalhamos então com o seno de 70 graus sobre o seu lado oposto, que mede 7,35, e isso vai ser igual ao seno de 50 graus sobre o seu lado oposto, que é o que eu quero encontrar. Por isso ali eu chamei de x, ok? Substituindo agora os valores de seno, observem que aqui foi dada uma tabelinha. Seno de 70 graus é esse valorzinho, 0,940. E o seno de 50, 0,766. E é justamente isso que nós faremos agora. Substituímos os valores de seno, beleza? O próximo passo é resolver a equação descobrindo o valor de x. E para fazer isso, lembra que nós precisamos multiplicar cruzado? Então, esse número aqui vai ser vezes x e o 7,35 vai ser vezes 0,766. Esse é o momento de vocês pausarem a aula e desenvolverem essa multiplicação sozinhos. Armem lá no caderno de vocês 0,766 vezes 7,35. Façam essa multiplicação e daí voltem aqui com a prof para conferir se o resultado está certo. Caso esteja em algum passo errado, entre em contato com a prof para a gente entender qual foi o seu erro, combinado? Então, fazendo ali a multiplicação cruzada, nós chegamos em 0,940x igual a 5,6301, ok?
Para finalizar agora, esse 0,940 vai passar para o outro lado dividindo. E aqui entra aquele processo que eu expliquei anteriormente. Igual às casas decimais, faz a divisão aí sem as vírgulas e desenvolve todo o processo da divisão, ok? Façam sozinhos no papel e confiram o resultado, mas é sério, pessoal, qualquer coisa errada, diferente que tenha dado, entre em contato com a prof para a gente tirar todas as dúvidas, combinado? Ao fazer essa divisão, o resultado aproximado entre essa padaria e a casa de Adilson será de 6 metros, aproximadamente 6 metros. Ao fazer essa divisão aqui, nós vamos identificar que vai dar 5,98 e assim vai. Então, nós arredondamos para 6 metros, ok? Tranquilo? Vamos para frente, então? Então, esse próximo exercício, pessoal, nós temos aí que determinar o cosseno do ângulo alfa nesse triângulo. Nesse exercício já está bem direto, já está falando que é o cosseno do ângulo alfa que nós queremos. Então, aqui nós vamos utilizar a lei do cosseno, correto? Nem nos passa pela cabeça a lei do seno, porque está realmente pedindo aqui a lei do cosseno, está pedindo para determinar o cosseno. Então, vamos lá. Observem aqui que os lados desse meu triângulo ABC são 5, 8 e 6. 4 vai ser quanto? 10, correto? Então, esse lado todo mede 10. Então, aplicando a lei do cosseno, nós temos que lembrar que o lado que fica sozinho, isolado, é o lado que fica na frente do ângulo usado, do ângulo em questão. O ângulo que nós vamos usar é esse aqui, o alfa. Então, o lado que vai ficar sozinho, isolado, é o 8. Por isso, aqui ficou 8 ao quadrado. E isso vai ser igual ao lado 10 ao quadrado mais o lado 5 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 5 e ainda vezes o cosseno do ângulo em questão, que é alfa. Até aqui tudo bem? Agora, vamos resolver. Resolvendo ali, nós temos então que 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25 e 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5 de cabeça, quanto é? 100. Por isso, aqui ficou menos 100 vezes o cosseno de alfa, beleza? Então, nosso objetivo é isolar esse cosseno de alfa, mas para descobrirmos, isolarmos o cosseno, nós temos que ir passando os outros números para o outro lado bem tranquilamente devagar, tá? Agora, o que a gente faz ainda? Esse 100 e o 25 dá para somar, dá para juntar. Então, aqui fica 125. No próximo passo, esse 125 nós podemos passá-lo para o outro lado e ele vai subtraindo. Então, 64 menos 125, quanto é? Eu tenho R$ 64 e eu devo R$ 125. Eu fico devendo quanto? Eu fico devendo 61. Por isso, menos 61 igual a menos 100 vezes cosseno de alfa. E agora, esse menos 100, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E assim, nós faremos 61 dividido por 100. Aqui, pessoal, vale uma reflexão bem rápida. Quando nós dividimos por 10, por 100, por 1000, lembram que a vírgula se desloca a quantidade de zeros que tem? Então, se o 100 tem 2 zeros, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. E assim, nós obtemos como resposta 0,61, beleza? Então, nós chegamos que o cosseno de alfa é igual a 0,61 positivo. Por quê? Esse menos com esse menos lá na divisão virou positivo, virou mais. Beleza? Entendido? Agora vamos para o nosso último exercício da aula de hoje. Suponha que duas formigas partiram do ponto P, aqui embaixo, e caminharam em linha reta, formando um ângulo de 60 graus entre si, conforme a figura. Após uma delas caminhar 2 metros e a outra 4 metros, qual será a distância entre as formigas? Ou seja,
esse pontilhado aqui. Novamente, pessoal, nós não sabemos se esse triângulo é retângulo, nós conhecemos somente um ângulo de 60 graus. Então, nós sabemos que temos que usar lei do seno ou lei do cosseno. Nesse exemplo, eu conheço quantos ângulos? 1, 2, 3, quantos? Um ângulo só foi dado o ângulo de 60 graus. Então, eu conheço um ângulo. E quanto aos lados, eu conheço quantos lados? Eu conheço 2 lados e quero descobrir o terceiro. Então, eu estou trabalhando com 3 lados e um ângulo. Qual das leis que usa 3 lados e um ângulo só? É a lei dos cossenos. Lembram que a lei dos senos precisa de 2 lados e 2 ângulos? Então, aqui nós temos somente um ângulo conhecido. Utilizaremos a lei dos cossenos. Então, aqui agora, pessoal, sempre atenção. Ao utilizar a lei dos cossenos, quem vai ser o lado sozinho? Quem que vai ser o lado que vai ficar sozinho aqui? É o lado oposto ao ângulo utilizado. Aqui, qual que é o ângulo que nós vamos usar? O de 60 graus. Então, qual é o seu lado oposto? É o lado desconhecido. Então, eu chamei de x. Ficamos com x ao quadrado igual ao lado 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes o lado 2 vezes o lado 4 e ainda vezes o cosseno de 60 graus, ok? Resolvendo aqui, nós temos que x ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16 e aqui 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4, 16 e menos porque ele tinha menos. E agora, pessoal, cosseno de 60 graus não foi dada na questão, mas nós sabemos calcular, ou melhor, nós sabemos olhar lá na tabelinha que o cosseno de 60 graus é 1/2, lá daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1 e assim vai. Substituir o valor do cosseno sendo 1/2. Agora, dando sequência, 4 mais 16 é 20, menos 16 vezes 1/2, pessoal. Quanto é 16 vezes 1/2? É o mesmo que 16 sobre 2, que é 8. Metade de 16, 8. E assim, 20 menos 8 é 12. Temos que x ao quadrado é igual a 12. E assim, x é igual a raiz quadrada de 12. E a distância, então, entre as formigas será de raiz quadrada de 12 metros. Observem ali que a prof colocou raiz quadrada de 2. Está errado. Corrijam lá, tá, pessoal? É raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 metros é a distância entre as formigas, correto? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Essa segunda parte ficou bem mais extensa, pessoal. Espero que vocês tenham aguentado firmes até o fim. Qualquer dúvida, vocês sabem. Por favor, entrem em contato com a prof, combinado? Um beijo e até a próxima aula.